Espera que não começou ainda, tá rodando aqui. Talvez vocês tenham que aceitar, não? Já tá gravando pra mim. Pra mim ainda tá, tipo... Então a gente não precisa aceitar, só pergunta se Agora tá tá gravando. tudo. Agora deu plim pra mim. Deu? Ótimo, então. Estamos chegando na reta final, né, do nosso grupo, gente. Hoje é o encontro 8 e vamos falar sobre o texto 7, então, Gênero e Raça na Sociedade Brasileira, da Sueli Carneiro, que está neste livro aqui. Ele foi publicado, né, antes em outra edição. Acho que o pessoal vai falar sobre isso. E os encaminhamentos vão ficar por conta da Fernanda, da Letícia e da Camila. E acho que a gente pode partir, né, já para os encaminhamentos e depois retomamos os pontos que nos chamaram a atenção, enfim. A não ser a Natália ou outro participante que queira colocar alguma coisa antes do pessoal começar a comentar o texto. Não, eu não tenho nada a declarar. Acho que quem quer fazer os encaminhamentos já pode se organizar para fazer. Eu posso começar se ninguém se opor. Vocês me escutam bem? Sim. Sim, Tu começa então, Letícia, depois que tu falar, eu continuo, pode ser? Ah, pode ser, tranquilo. Então tá. Se tu quiser interromper também, a Fernanda Tranquilo. também. Eu só vou ficar com a câmera desligada porque eu tô pelo telefone e aí a minha bateria não tá segurando. Então também se eu cair, vocês saibam que é porque desligou meu telefone, mas na sequência eu volto. Também queria avisar que muito da minha leitura vai passar por questões da literatura, porque é o que eu pesquiso, e eu não consegui desvincular aqui nesse texto, tem muita coisa que me remete para a literatura, então vocês vão ver ao longo da minha fala que eu vou puxar alguns textos assim para pensar essas questões que a Sueli Carneiro traz nesse texto. Começando então já pelo parágrafo em que ela abre o texto falando que no Brasil, e aí eu cito, o estupro colonial perpetrado pelos senhores brancos portugueses sobre negras e indígenas está na origem de todas as construções da identidade nacional e das hierarquias de gênero e raça presentes em nossa sociedade, configurando aquilo que Angela Gilliam define como a grande teoria do esperma da formação nacional. Então, quando a gente pensa essa questão do estupro, primeiramente das mulheres indígenas e posteriormente das mulheres negras na sociedade brasileira, se a gente olhar isso a partir do viés da literatura, essa questão vai aparecer especialmente por meio dos mitos de origem. Então, se a gente pensar na literatura sul-rio-grandense, o mito de origem do gaúcho, por exemplo, ele vai nascer dessa relação que, na verdade, essa relação entre o homem branco e a mulher indígena era uma relação de abuso, de dominação, de estupro, e que na literatura vai ser romantizada, né? Vai aparecer como a indígena e o homem branco que se apaixonam e dão origem a essa nova figura que seria esse gaúcho. E isso também vai ser romantizado lá no romantismo, né? Tanto a figura feminina, né? A mulher indígena, quanto o homem indígena também vão aparecer nessa romantização, essa idealização de uma imagem do que seria o nacional, que na verdade é bem diferente, né, da realidade. Então, ela vai trazer também 3 pontos ali da teoria da Gillian para pensar o papel da mulher negra na formação da identidade e da cultura nacional, né? E, primeiramente, ela vai dizer que esse papel da mulher negra, e eu penso que também da indígena, na formação da cultura nacional é rejeitado, que a desigualdade entre o homem e a mulher é erotizada, então essa questão da mulher submissa vai aparecer sob esse viés erotizado, e em decorrência disso, a violência sexual também contra as mulheres negras e também indígenas, penso eu, é romantizada, né? E depois ela vai aprofundar isso quando ela falar sobre a questão da mulata dentro da literatura brasileira. E aí tem um outro ponto que me chama a atenção na sequência, que ela fala sobre a dificuldade de fazer um levantamento histórico, né, especialmente sobre a mulher negra, devido primeiramente à escassez de documentos oficiais que falem sobre a presença
primeiramente o da mulher, né? Porque se a gente pega os documentos oficiais sobre as imigrações italiana e alemã, por exemplo, também existe uma ausência dessa mulher dentro desses documentos. E em relação à mulher negra, ainda mais, né? É muito mais apagada essa presença. Então, o tema é pouco mencionado, e quando se encontra alguma referência a esse tema dentro da literatura, especialmente sobre a mulher negra, a abordagem que aparece é tendenciosa e traz implícitas as impressões de quem produz. Então, ela vai bater aqui na questão do lugar de fala, né? Quando se tem esses documentos que falam sobre a mulher negra, de que lugar eles falam, quem fala e de que forma eles falam, né, sobre essa mulher. E essa é uma problemática que ela vai trazer. Na sequência, eu achei muito interessante essa citação que ela traz da historiadora Sônia Giacomini, que fala sobre o duplo silêncio, né, em relação à mulher negra. Porque, primeiro, tem o silêncio sobre as mulheres em geral, né, a história que é masculina, e é somado esse silêncio às classes exploradas, no caso, das mulheres negras, né? Então, esse duplo silenciamento por ser mulher e por ser negra. E aqui eu pensei, pensando o texto com o qual eu trabalhei na minha dissertação, que vai falar sobre a história do Rio Grande do Sul, a gente vai ter um apagamento da mulher, de um modo geral. Ela vai aparecer pouquíssimas vezes, essas mulheres, e sempre em torno de um homem, de uma figura masculina, ou ela vai ser esposa, ou mãe, ou filha, sempre girando em torno dessa figura masculina. E o homem negro aparece apenas uma vez, né? Num texto que é bastante extenso, ele tem cerca de 800 estrofes. O homem negro vai aparecer uma vez como escravizado, e ainda para corroborar aquela ideia, aquela falácia de que no Rio Grande do Sul não existiam escravos, porque a liberdade seria um ideal inerente ao gaúcho. Então, se a mulher aparece muito pouco e o homem negro aparece uma única vez, a mulher negra não aparece nenhuma. Isso é bastante relevante para a gente pensar como essa mulher, né, negra é apagada, né, desconsiderada dentro da formação dessa cultura. E ali na sequência ela vai falar sobre a mitologia dessa natureza que seria doce e patriarcalista do escravagismo brasileiro. E ela vai pontuar que a mitologia não se limita a produzir uma imagem deformada dessa relação senhor-escravo, mas também nessa lógica a mulher escrava vai ocupar um papel central de ser a ponte entre duas raças. E aqui eu lembro daquela pintura que até a Natália comentou no encontro passado da Redenção de Cã, e que eu cheguei a comentar também ali no chat, que para quem não conhece, essa Redenção de Cã vai apresentar uma mulher já de mais idade, uma negra retinta, ex-escrava, que aparece com os braços erguidos para cima, como se ela estivesse agradecendo alguma coisa alcançada. Ao lado dela vai estar a filha, que já tem os traços mais finos, a pele mais clara, provavelmente fruto de um estupro. E no colo dessa filha, então, teria um menino, uma criança branca, e ao fundo um homem branco que se porta como europeu, se veste como europeu, se senta como europeu, e aí representando aquela questão que a gente viu no texto passado, do encontro passado, sobre o processo de branqueamento, né? E aí a gente lembra aquela passagem que é trazida no texto que a gente viu, do Silvio Romero, né, que fala de como aconteceria o branqueamento, né, se aproveitaria o que tinha de bom nessa raça negra, e a consequência disso seria o branqueamento da sociedade brasileira. Ali na questão dos estereótipos, eu acho que é bem rico para pensar a literatura, e ela começa falando, né, que a ausência da mulher negra na história oficial se opõe à presença romantizada que ela vai receber na literatura. E primeiro eu quero pensar essa questão que ela traz na citação do Jean Carvalho França, que vai falar que geralmente o escravo era representado ou como melancólico e saudoso da sua terra natal, ou como negro sofredor que vai se revoltar contra essa condição de escravo, ou como escravo fiel que vai ser uma espécie de anjo da guarda do senhor e da sua família. E aí eu lembro de um comentário que foi feito na primeira edição do Jack, eu acho que foi até a Aline que fez, mas eu não tenho certeza, que existe uma tendência até hoje, quando a gente olha, por exemplo, para a literatura negra ou para a literatura periférica e marginal,
de olhar apenas para essas questões que vão falar das mazelas, do sofrimento, da dor, e se esquece de olhar para outros aspectos, como, por exemplo, os elementos estéticos da obra, que também poderiam ser considerados nessas análises. E voltando para a questão da mulher, então, negra, na literatura, ela vai aparecer dilacerada, né, dividida entre a felicidade da maternidade e a tragédia do cativeiro, e, sobretudo, na figura da bela mulata, né, que vai ser aí vastamente divulgada pela literatura. Também, se a gente pensar em outras artes, no samba, né, ela vai aparecer, essa mulata, como uma figura de beleza nacional, ao passo que o homem negro vai aparecer como um malandro, né, nessas canções. E aí, quando ela fala ali sobre o primeiro nome de uma mulher negra, né, com exceção das rainhas, a primeira mulher negra que aparece na história oficial é a Chica da Silva, né, que vai aparecer como uma mulher que encanta o senhor através do afeto e do sexo. E aí ela vai falar da questão da mulher negra retratada como exótica, sensual, provocativa, e de uma forma quase animalesca, né, que se destina exclusivamente ao prazer sexual do senhor. E aí eu lembro também do texto que nós estudamos no encontro passado, que vai falar sobre a sexualidade do negro, né, que era temida e era castigada, né, por ser contrária ao que se acreditava correto, né. E aí também ela vai falar que a sociedade colonial, escravagista, contribuiu para a criação do mito dessas mulheres, então essas mulatas como mulheres quentes, e é um atributo que até hoje, né, é colocado sobre essas mulheres pela tradição oral e disseminado no meio intelectual, principalmente por meio da literatura. E ela traz aqui uma das quadrinhas recolhidas pelo José Alípio Goulart, né, que vai falar que dessas mulheres pretas, né, a mulher preta é bonita e ela é veneno, então a mulata é um doce de coco e ela precisa ser desfrutada por quem tem bom gosto, né. Então a mulher, assim, nessa literatura vai ser mostrada como responsável por atrair o homem. Então ela vai atrair o homem com seus dotes, vai envenenar o homem, vai embriagar e vai isentá-lo de qualquer culpa, porque a culpa é dela por ser sensual, por ser bonita. E também lembrei aqui de um outro texto, um poema do modernismo, do Jorge de Lima, intitulado Essa Negra Fulô, em que ele vai trazer essa negra chamada Fulô, que vai chegar em uma fazenda para trabalhar como uma das escravas da casa. E aí ela começa a ser culpada pelo desaparecimento de alguns pertences da Sinhá. Desaparece uma joia, ela é culpada. Desaparece uma peça de roupa, ela é culpada. Aí ela é despida e levada para ser chicoteada. E enquanto ela é despida e chicoteada, o senhor da casa fica observando, até que em um dado momento ele resolve puni-la pessoalmente. Então ele vai despir, estuprar e chicotear. E aí, além de ela ser culpada por roubar de ser acusada de roubar esses pertences da Sinhá, ela é, no fim, acusada por roubar também o esposo dela, né? Porque ela teria sido culpada por seduzir esse senhor que a estupra. Deixa eu pensar o que mais que eu... aí ela vai falar da questão, então, do escravo doméstico, né? Isso eu já estou lá na página 155. E a ama de leite, que em particular são apontados como elementos corruptores da família dominante, porque eles estariam num lugar privilegiado para agirem como corruptores dessa família branca, né? Porque eles estão dentro da casa. Então, no decorrer do século XX, já após a abolição, vai persistir essa visão que limita a mulher negra a ser destinada ao sexo, ao prazer e às relações extraconjugais, né? E aí tem aquela citação que ela traz, né? De que a mulher, então, que não fosse considerada instituída desses atrativos, ela se reservaria a condição de burro de carga, né? Assim como os homens negros. Então, tem aquela citação que ela traz, seria a preta para trabalhar, a branca para casar e a mulata para fornicar. E aí ela traz aquela questão também de que no início se acreditava que os homens tinham relações primeiramente com as mulheres indígenas e posteriormente com as negras escravizadas por falta de mulheres brancas, né? Mas mesmo depois que elas chegaram e eles casavam com essas mulheres brancas, eles continuavam mantendo essa relação de estupro, né? Sem o consentimento das sinhás e muito menos dessas mulheres que eram estupradas.
Também ela aponta algo que eu achei interessante, as consequências, né, dessa herança colonial no feminismo, né, que vai transformar esse movimento feminista posterior em um certo campo de batalha, né, em que um diálogo só agora vai começar a ser iniciado de forma mais solidária, né, deixando de lado essas questões dos privilégios e opressões, né, e passando a estabelecer um diálogo mais aberto e mais desarmado, que é a palavra que ela utiliza aqui. E também quando ela fala sobre a questão da pós-abolição, né, as ofertas de emprego, de trabalho que continuaram restringindo a participação da mulher negra, eu lembro, se a gente pensar a questão lá das sufragistas, né, quando elas estavam reivindicando o direito da mulher de trabalhar, a gente tem que pensar que o direito que elas reivindicavam era o direito de uma mulher branca, né, porque a mulher negra já trabalhava, ela trabalhava como escrava e posteriormente quando foi abolida a escravidão, ela teve que continuar trabalhando, né, nesses trabalhos à margem ali, que eram destinados a elas, e à medida em que as sufragistas foram conquistando o direito de trabalhar, eram as mulheres negras que iam para casa trabalhar cuidando dos filhos e da casa dessas mulheres brancas que iam trabalhar fora de casa. Também acho interessante quando ela traz a questão, já também no pós-abolição, né, das revistas femininas que vão trazer a imagem de uma família da classe média, aquela clássica, né, retratada pai, mãe e filhos brancos, e ao fundo a figura de uma mulher negra, geralmente robusta, forte e trajada de uniforme e avental, para que não ficasse qualquer dúvida de que ela não fazia parte da família. E aí eu lembro aqui daquele dado sobre a recente construção em Portugal de moradias com dependência de empregada para atender a demanda de brasileiros, da elite brasileira, que foi morar em Portugal, e aí passaram a exigir das empreiteiras portuguesas que construíssem apartamentos com dependência de empregada. Ou seja, um retrato da elite brasileira que almeja ter a senzala anexada à própria casa, ainda hoje, né? Isso não existia em Portugal. Começou a existir quando essa elite começou a se mudar para lá. E também ela vai trazer nesse sentido o Monteiro Lobato, né? Que a gente sabe que ele tem um vasto aí, currículo que fala aí sobre as questões de racismo dentro da literatura dele, né? E na obra dele, então, seria ali a representação da tia Anastácia, né? No sítio do Pica-Pau Amarelo. Essa mulher negra, mostrada como uma senhora gorda, que é quase da família, né? Mas isso tem que ser bem ressaltado, ela não é da família, ela é quase porque ela é empregada há muito tempo. Ela cozinha bem, ela tem uma atitude de total subordinação. Enfim, esse retrato que ele faz, né, bastante preconceituoso, racista, Monteiro Lobato, sempre, né, se a gente pensar também a obra Presidente Negro, né, essas questões ficam bem latentes. E aí, então, esse seria outro estereótipo no qual as mulheres negras brasileiras estão aprisionadas, né, a figura de mãe preta, né, que vai aí suscitar diferentes reflexões dentro da história. E aí tem duas visões que ela coloca sobre essa mãe preta, que a primeira delas seria uma visão racista e etnocêntrica, que só se reconhece a subjetividade da escrava na sua nefasta influência sobre as crianças brancas. Então ela está ali para cuidar dessas crianças brancas, mas ela estaria influenciando nefastamente, né, nessa criação. Ou aparece também na visão de Boa Ama, que encontra o componente máximo ali na obra do Gilberto Freire, né? Deixa eu ir avançando aqui, não sei quanto tempo eu já falei, não quero tomar muito tempo. Um outro dado que chamou a atenção para mim foi o texto do historiador Joel Rufino, que ela traz, né? O Porquê Negros que Sobem na Vida Arranjam Logo uma Branca, de preferência loira. E aí eu destaquei a parte em que ele fala, né, que seria uma questão de status, né? O carro, como a mulher, é um signo. E aí, novamente, a gente tem uma dupla instância, né? Uma dupla violência de gênero, uma dupla ordem de violência. A primeira de gênero, né? Que vai subjetificar, vai colocar a mulher como um objeto, né? Oriunda dessa ideologia machista e patriarcal. E a segunda de natureza racial, né, que vai instituir a mulher negra, então, como um objeto, mas um objeto inferior à mulher branca.
Deixa eu pensar o que mais aqui que eu anotei para falar. Também a questão da fragmentação da identidade racial negra, quando se pensa o sex marketing, né? Ele vai trazer a questão da prostituição da mulher, e essas mulheres vão acabar abrindo mão de se reconhecerem como negras, embora elas ainda se reconheçam, mas para entrarem dentro de uma outra classificação, né? Como mulata, parda, morena, jambo, porque isso é o que vai atrair dentro desse mercado de prostituição. E isso acaba estabelecendo uma outra hierarquia, né, racial ali, tornando as mulheres mais escuras as mais desvalorizadas dentro do conjunto de mulheres, e as negras mais claras o objeto de desejo sexual de segunda categoria mais valorizado. E aí, quando ela fala sobre isso, ela traz a questão da violência, né, vivida no presente por essas mulheres, e dentre elas ela vai destacar o turismo sexual e o tráfico de mulheres, temas que apresentam o corte racial como marcador fundamental, particularmente nas regiões norte e nordeste do país. E aqui, novamente, eu lembro de um texto literário, o romance Os Corumbas, do Amando Fontes, que vai trazer uma família, né, a família Corumba, que sai do interior, de um vilarejo do interior de Sergipe, e vai para Aracaju, na tentativa de ter melhores condições de vida. O casal tem 5 filhos, sendo que 4 delas são mulheres. Uma delas vai morrer porque ela é muito frágil, ela fica doente e morre. As outras 2, que são mulatas, são descritas como mulatas, vão trabalhar na fábrica têxtil, e ali dentro elas vão sofrer uma série de assédios, até que elas se tornam prostitutas. E a mais nova dos filhos Corumba, ela tinha a pele e os olhos claros, então se esperava dela uma ascensão social destacada em relação às outras 2 irmãs, né, que eram mulatas. Entretanto, ela até chega a namorar alguém de uma patente do exército, mas não seria permitido que ela se casasse com esse homem porque ela era pobre, apesar de ser branca. Então, esse homem usa ela, né? E depois de ter uma relação sexual com ela, ele fala que não vai se casar porque ela não seria uma moça de família, né? Então, ela acaba se indo para a prostituição também. Só que aí tem uma diferença, né, estabelecida pela questão de raça, porque ela, por ser branca e ter os olhos claros, ela acaba virando uma dama de companhia. Então, ela é sustentada, ela vai ter um apartamento que vai ser sustentado por alguém que tem dinheiro, esse homem que vai usufruir aí dela e vai sustentá-la dentro desse apartamento, ao passo que as 2 irmãs, que são mulatas, elas vão para a rua, né? Vão se prostituir na rua. Inclusive tem o nome da rua, se eu não me engano, dentro do romance, mas eu não vou me lembrar, que é a Rua da Prostituição, onde essas mulheres vivem e trabalham. E fica marcada nessa questão racial também dentro da prostituição. Também eu acho interessante quando ela fala do impacto desse imaginário social sobre as mulheres, né, na questão do mercado, do que se chama de mercado afetivo, né? Então, as mulheres negras acabam se casando mais tarde, elas têm dificuldade de conseguir entrar em um segundo matrimônio, caso elas se separem, ou enfim, aconteça alguma outra coisa com o primeiro esposo. E também ela fala da questão da sexualidade precoce das jovens e adolescentes negras como um reflexo desse imaginário social, né? E muitas delas engravidam e decidem levar a gravidez adiante na tentativa de manter essa relação, fazer com que essa relação seja duradoura ou até mesmo eterna. E essa é uma questão que eu não tinha parado para pensar nessa problemática da gravidez na adolescência. E também ela vai trazer a questão da performance, de certo modo, especial, que é colocada pelos homens que saem com essas garotas de programa, essas prostitutas negras, e eles vão falar que as morenas, as mulatas brasileiras, elas são as melhores porque elas são carinhosas, e a Carneiro vai atribuir, talvez, uma possível explicação para essa performance, as palavras de uma dessas meninas entrevistadas, né? Que ela vai dizer que eles podem se engraçar pela gente e levar embora. Então, essa ilusão de que talvez elas poderiam ter uma vida melhor fora do país, porque lá talvez elas receberiam, né,
pelo trabalho que elas fazem, embora elas também acabem sendo prostituídas nesses outros locais. Eu acho que eu já tomei bastante tempo, mas eu só queria trazer, quando ela fala sobre outra questão do tema da violência de gênero, né, a questão do assédio sexual, que faz parte de uma tradição cultural, muito embora tenha começado a ser discutido há pouco tempo. E quando ela fala sobre a vida sexual que ela chama de rapaziada branca, né, até não faz muito tempo, cuja iniciação e prática se dava com as crioulas, né, é a palavra que está aqui nessa citação que ela traz. E aí eu me lembro de uma série do Leandro Assis, ele é um ilustrador, agora ele está um pouco mais conhecido por conta da série Confinada, não sei se vocês já viram no Instagram, mas ele vai representar a realidade dentro dessa série Confinada da elite brasileira, em contraposição à classe baixa, né, e especialmente as mulheres negras que vão trabalhar dentro dessas casas da elite brasileira. Essa série ele escreve junto com a Priscila Oliveira. Mas ele tem também uma outra série anterior a essa, que é o Santos, que vai trazer essa família, o Santos, que é uma família da elite brasileira, e vai trazer em alguns momentos dessa série relatos, né, do abuso sexual dos homens dentro da casa, né, em relação a essas mulheres, as empregadas domésticas, né. Inclusive trazem uma dessas passagens o filho, né, dessa família rica que teria tido a iniciação com as empregadas da casa. Eu tenho uma série de outros apontamentos para fazer, mas eu acho que eu vou abrir espaço para as gurias falarem também, e aí qualquer coisa eu vou complementando à medida em que for surgindo oportunidade. Posso falar agora? Sim, gente, podem. Vocês se organizam aí, quem quiser. Tá, então eu vou só trazer algumas coisinhas, porque bem de onde ela parou, eu fiz algumas anotações que eu achei interessante. Eu achei bem legal o momento que ela fala que o impacto da revolução sexual para as mulheres negras, porque até então você tinha a mulher branca que tinha que ser virgem antes de casar, que era a futura dona de casa, e a negra que era totalmente sexualizada. A partir do momento da revolução sexual, até mesmo nessa área do sexo, a mulher negra vai perdendo espaço. Então você começa a ter, até na parte sexual, a mulher branca mais exaltada que a mulher negra. Até que a gente pode até pensar nos ícones mais sexuais dos anos 90, né? Que você vai ter a Xuxa, a tiazinha, a feiticeira, a Carla Pérez, né? Muito essa exaltação da loira, né? Das propagandas de cerveja. E aí a mulher negra acaba até nesse quesito, ela fica como a segunda escolha, né? Aquela que é mais fácil, aquela que é mais disponível, enquanto a loira branca é mais valorizada. E eu lembrei bastante disso num texto da Lélia Gonzalez, que ela vai falar sobre essa relação da mucama com a mulata do carnaval, né? Porque a mucama, ela é vista, né, como essa corruptora da família branca, né? Que é ela que traz um pouco da senzala para casa grande. E aí o carnaval é normalmente a mesma pessoa, que é a mucama, que é a empregada. No carnaval ela veste outra fantasia, né? Da mãe, né, afetiva, para ser a rainha de bateria. E ela fala que esse movimento do carnaval, né, onde no carnaval tudo se investe, em que o Rei Momo assume, acaba sendo justamente isso. É o momento que a mulher negra se torna uma Cinderela, né? Ela sai da sua situação de quem cuida da família, por um pequeno vislumbre, ela vai se tornar pessoa vista e desejada. E tanto que é assim até hoje, né? Como eu falei, a gente tem vários ícones sexuais que são mulheres loiras, vários ícones de beleza. Quando a gente vê reality show, né, de modelo, quase todo mundo é branca, mas chega o carnaval, você tem que colocar a globeleza, né, e fazer na hora de se escolher, né, eu lembro que tinha uma montagem que mostrava bem isso, né, o padrão de
todas as concorrentes de um reality show sobre modelo versus um dos concorrentes para ser Globeleza. Então o carnaval acaba sendo esse momento em que a mulher negra é vista para depois voltar à sua posição de mucama. E Fernanda tem, desculpa te cortar, mas tem uma parte do texto também, né, que a Sueli Carneiro ela traz a respeito sobre a antimusa, né, que ela fala que as mulheres negras, então, elas são a antimusa brasileiras, né, porque as mulheres brancas, loiras, que são consideradas como as musas, os ícones de beleza, né, enfim, eu só queria trazer também essa contribuição. E ela acaba tocando muito nessa situação da solidão da mulher negra. Ela acaba não usando essa palavra, mas fica bem implícito que ela coloca desde como as mulheres negras demoram mais para casar, para contrair segunda núpcias também demora, como é mais provável que elas fiquem sozinhas, porque no final ela só é vista para sexo, né? E ainda como uma segunda opção. E se o cara negro ficar rico, ele vai tentar mudar de carro, né? Que é a metáfora que ele faz, né? Então ele vai tentar passar para a loira, especialmente a loira, né? E aí depois ela parece que ela faz uma primeira parte falando de toda essa situação da mulher negra, e depois ela vai para uma segunda parte em que ela vai começar a falar sobre o movimento de mulheres negras dos anos 80. Porque elas não se sentiam contempladas nem pelo movimento negro e nem pelo movimento feminista. Porque o movimento negro muitas vezes vai falar da questão do ser negro em geral, e o movimento feminista vai falar sobre o que é ser mulher em geral e normalmente branca, né? O movimento feminista acaba surgindo das mulheres brancas, né? E aí é mais nos anos 80 que você começa a ter um movimento de mulheres negras mais forte, onde é criado o GELEDS, Instituto da Mulher Negra, que é inspirado inclusive em organizações iorubás. Então é legal que ele é um instituto que ele já tem origem em uma tradição já africana, né? Não é simplesmente você pegar organizações, o modelo não é organizações feministas, já é assim uma organização de origem iorubá. E a mulher negra, ela sempre vai trazer, né, essa coisa do gênero, da raça e da classe, que tem que ter essa intersecção, que tem que ter essa peculiaridade, porque senão elas acabam não sendo muito contempladas. Então, você tem essa parte do enegrecer a luta das mulheres e feminilizar a luta dos negros. Então, é trazer o ponto de vista das negras dentro da luta das mulheres e da mulher dentro da luta dos negros. E ela fala muito da importância de um documento de articulação. Primeiro começou como um documento de articulação das mulheres brasileiras, como a Ruma Benjim, né, que foi a primeira vez que teve um documento para trazer para esse... Acho que é tipo um congresso, é uma conferência, a 4ª Conferência Mundial da Mulher. E aí, posteriormente, você acaba tendo uma perspectiva internacionalista e várias mulheres negras de outros países latino-americanos e carimbenhos acabam acabam levando um documento para essa Conferência Mundial da Mulher. E elas veem muito a diversidade como forma de alcançar níveis de desenvolvimento e de participação política. Elas cobram essa coisa do sanar a dívida histórica e colocar a mulher negra como a principal pessoa que precisa receber essa dívida sendo sanada, né? E eu achei bem interessante que eles fazem nesse documento um pedido para que tenha um senso de raça dentro desses países, especialmente na parte de saúde. Porque, às vezes, muitas vezes, se você não tem um senso de raça, como podemos dizer assim, as particularidades acabam ficando perdidas. Então, por exemplo, você tem doenças que vão atacar mais pessoas negras ou mais mulheres negras. Quando a gente fala de violência doméstica, né? Se a gente pegar as mulheres brancas, o índice cai. Nos anos anteriores, o índice foi caindo e das mulheres negras foi subindo. Violência na hora do parto, são sempre as mulheres negras que são vítimas. Então, elas trazem muito essa importância de pedir para que os estados, junto quando eles forem pedir dados, eles também façam um recorte de raça. Até falando em questão de dados, desculpa te cortar de novo, Fernanda. Eu fui dar uma...
Tá, eu fui dar uma pesquisada em relação de dados sobre violência doméstica, enfim, agora em 2020, né, em relação de mulheres brancas e mulheres negras, e eu tenho um dado de 2003 a 2013, que fala que o índice de violência com mulheres brancas diminuiu 9,8%, mas que subiu em relação às mulheres negras, né, 54%. É muita diferença, né. Enfim, tá falando que nos últimos 10 anos também as mulheres negras estão sofrendo mais violência, né? Violência doméstica em relação às mulheres brancas. Na verdade, eu fiquei bem chocada com esses dados, né? E, enfim, eu resolvi pesquisar depois que eu terminei de ler o texto, porque eu pensei, bom, preciso dar uma olhada nisso, né? E realmente são índices muito altos, né? E fala também em relação de homicídios de pessoas negras, né? Numa reportagem de 2020, né? Agora de agosto, fala que também vem aumentando em pessoas negras em gerais, né? Então são dados bem alarmantes que a gente vive, né, no nosso país. Sim, e como é perigoso, né? Você, por exemplo, tem um resultado falando a violência está diminuindo, mas a violência não tem. Ou a violência Fernanda, vê se tu não tá em cima tapando o teu microfone porque deu uma e aí abafada fazer no uma teu som. estratégia geral que não vai alcançar o foco. Uhum. Ah, Fernanda? não melhorou? Agora Agora parece sim, que um pouquinho. pode repetir. Então, e é como é complicado e perigoso a gente não fazer esse recorte. Porque, por exemplo, se para as mulheres negras estão abaixando, está aumentando, e para as mulheres brancas está aumentando, se você não faz esse recorte, você pode ter a visão, ou total que está abaixando, e achar que está tudo certo, está tudo funcionando, ou você achar que está tudo ruim e não fazer uma campanha própria para o seu alvo, né? Fazer algo mais geral que não vai chegar nas pessoas que mais precisam. E aí também há uma luta pela inclusão do termo raça e etnia nos documentos da ONU, que essa luta foi feita especialmente pelos Estados Unidos e um pouco pelo Brasil, né? Também o Brasil tem menos poder. E aí ela traz o pensamento da Collins, que ela vai trazer 5 temas fundamentais para o feminismo negro. Então, o primeiro é o legado da história de luta. Segundo, a natureza interligada de raça, gênero e classe. Terceiro, o combate aos estereótipos e imagens de controle. A gente, acho que essa ele falou bastante no texto. Quarto, a atuação como mães, professoras e líderes comunitárias. E o quinto, a política sexual, que também foi falado bastante no texto. Então, eu acho que já falei bastante, vou deixar um pouquinho mais para Camila. Enfim, eu não vou repetir muita coisa que as meninas falaram, até porque é um texto bastante. Ele é grande e eu achei ele particularmente. Realmente, para mim, ele foi um texto tapa na cara, né? Porque a gente fala, como a Fernanda estava falando, né? A gente não pode falar de violência, a gente não pode falar de mulheres sem fazer esse recorte, né? E que muitas vezes a gente acaba, em geral, a sociedade em geral acaba não fazendo, né? Algumas coisas me chamaram atenção. E eu vou, enfim, falar essas coisas. Eu não vou repetir muito o que as meninas falaram, né? Mas o que marca muito o texto é essa relação da desigualdade entre homens e mulheres, né? E essa relação erotizada, principalmente com as mulheres negras, né? E uma das coisas que eu fiquei, assim, chocada com o texto foi que ele fala de homens alemães que eles compram. Eu não sei que ano isso, né? Em que época ela tá falando, mas acredito que deve acontecer ainda, né? Que compram férias, né? Ele compra um pacote de férias para passar com mulheres brasileiras negras, né? Essa parte, assim, eu tive que parar de ler porque para mim, não descia, né? E, enfim. Foi bem difícil. Então, ele fala em relação a essa construção de gênero e raça na sociedade brasileira, né? E fala, enfim, dessa dificuldade do levantamento histórico, quando a gente fala de mulheres, né? E principalmente mulheres negras,
porque o que a gente entende e o que a gente vê de história, muitas vezes é de mulheres brancas, não de mulheres negras, né? Então a gente tem poucas coisas que falam sobre isso. E deixa eu ver o que mais que eu anotei. Enfim, quando eu estava lendo o texto, eu fiquei muito pensando em relação que ele fala dos estereótipos, né, da mulher negra, e eu me recordei muito das novelas que eu assistia quando eu era criança, né, até o Sítio do Pica-Pau Amarelo, como é que traziam, como é que expunham as mulheres negras, que sempre, enfim, como escravas, que cuidam da casa, cuidam da família do homem branco, mas que elas nunca têm, elas nunca são amadas ou elas têm um relacionamento, que é o que a gente está vendo aqui também, né? Que é essa solidão da mulher branca, da mulher negra, desculpa. E fala então que da Chica da Silva, que foi a primeira negra, né? Que ela é trazida em documentos, porque ela era amante de um homem português, né? E tem uma das coisas que, em relação ao Monteiro Lobato, que eu fiquei pensando, que ele fala, enfim, dessa mulher negra que é cozinha, que é bondosa, que não casa, que ela vive para o outro, enfim. E eu fiquei muito pensando em relação até. Eu andei vendo algumas notícias sobre a Fazenda, né? E eu estava vendo em relação da Jojo Todinho, né, do quanto que ela, que eu imagino que deve ser difícil para ela também, porque ela foge desse estereótipo da mulher negra, né, e o quanto que ela sai dessa submissão que o texto traz em referente à mulher negra, né, e ela sai dessa submissão para botar a cara no mundo e dizer as coisas que ela passou, as situações que ela viveu, né, e eu fiquei pensando em relação a isso, de quantas vezes ela foi cancelada na internet, né? Quantas vezes as pessoas xingaram ela porque ela usa o corpo gordo dela para dançar, para cantar, enfim, né? E ela não é o estereótipo de mulher negra que a gente está vendo aqui, né? Bem pelo contrário, ela foge totalmente. E outra coisa que me chamou muita atenção foi quando a gente fala, tem uma parte do texto que ele fala de uma hierarquia entre as mulheres negras claras e as mulheres negras mais escuras, né? Que as negras mais escuras, elas são assim, como é que eu vou dizer? Elas não são vistas, elas são vistas bem como um objeto de um trabalho, né? E as outras, elas são vistas como um objeto sexual, né? E o que a gente vem vendo muito, até em relação no próprio Instagram, assim, é uma coisa que me chamou muita atenção a relação dos filtros, né? Como é que os filtros nas redes sociais, eles trazem essa questão de traços finos, né? De nariz fino, dos lábios finos, da pele rosada. Enfim, eu fiquei pensando um pouco sobre isso. Eu fiz várias anotações, mas eu tô falando bem disperso, só para não ficar muito repetitivo e não ficar, enfim, em cima do que as meninas já falaram. E uma das coisas que me chamou muita atenção também é a questão que o texto traz, né, que a Sueli Carneiro traz, então, a respeito que para ser mulher negra na sociedade brasileira se traduz na tríplice militância contra os processos de exclusão decorrentes da condição de raça, sexo e classe, isto é, por força das contradições que ser mulher negra encerra. Recai sobre elas a responsabilidade de carregar politicamente bandeiras históricas e consensuais do movimento negro, do movimento de mulheres, e somar-se aos demais movimentos sociais voltados para a construção de outro tipo de sociedade baseada nos valores de igualdade, solidariedade, respeito à diversidade e justiça social. E, na verdade, quando a gente fala de um movimento feminista também, né, e por muito tempo, e às vezes não é debatido também, e eu acho que é algo que precisa ser falado mais, em referente ao movimento negro, né, porque as mulheres na sociedade brasileira, as mulheres negras, elas têm essa tríplice, então, militância, né, que é, enfim, a questão de classe, né, a raça e o sexo,
que faz com que elas muitas vezes fiquem mais submissas, mais subalternas, né? E até eu fiquei pensando na minha própria vida como acadêmica e como estudante, e eu não tive, por exemplo, quando a gente fala de emprego, tem uma parte do texto que fala de empregos, né? Das mulheres negras que depois da abolição da escravatura, elas continuaram trabalhando nas casas dos senhores, né? E o que acontece é que eu entendo que atualmente o nome de escrava ele mudou, né? Porque os empregos das mulheres continuam sendo os mesmos, né? O que mudou foi uma forma mais enfeitada desses nomes, desses empregos que atualmente as mulheres negras acabam tendo, né? Na sociedade. E fala em relação da raça, né? Quando se associa a raça, quando associada ao gênero, interfere na determinação de desigualdades salariais. Trabalhadores pretos e pardos ganham, em média, menos do que mulheres brancas, né? Mas são as mulheres negras as mais discriminadas de todos os grupos, tanto na cidade quanto no campo. Enfim, eu acho que, para não se repetir, era mais ou menos isso, assim, as coisas que eu fiquei pensando. Tá certo. Gurias, Fernanda e Letícia, vocês têm mais alguma consideração? Senão a gente pode começar as inscrições. Eu acho que eu tenho mais uma coisa para falar, que outra coisa que eu estava comentando da minha vida acadêmica, assim, também, que eu nunca tive, que eu dificilmente tive colegas negros. Eu tive um colega negro em toda a minha vida acadêmica, mas nunca uma mulher negra. E que isso faz, então, com que as mulheres negras elas não saiam desses lugares de emprego de faxina ou de doméstica, né? Então, a senzala, na verdade, ela continua existindo, né? Então, eu só queria, assim, Eu queria comentar. Peraí, acho que a Fernanda quer comentar. Ah, tá. Vocês estão me escutando bem ou não? Não? Sim. Tá. Sim. O finalzinho, que eu achei que tem uma passagem muito legal e eu acabei não falando, que ela traz o pensamento do Aimé Cesare, e ele fala que há duas formas de se perder: por segregação, encurralado na particularidade, ou por diluição no universal. Eu acho que isso é muito importante para a discussão, né? De que, especialmente por ser um grupo muito particular, há esse risco de você pensar, de você se fechar para o resto, mas também há esse risco de você se diluir e ninguém ver sua particularidade. E eu acho um finalzinho que é uma frase tão também, que eu achei tão bonitinha, que inclusive foi bem interessante, que eu estava lendo o texto, acho que é porque o Google segue a gente em tudo, né? Mas eu estava lendo o texto e aí apareceu no meu feed essa imagem com essa frase. E aí no final que eu cheguei no texto eu falei, ué, e essa frase era desse texto? Então a utopia que perseguimos hoje consiste em buscar um atalho entre uma negritude redutora da dimensão humana e a universalidade ocidental hegemônica que anula a diversidade. Ser negro sem ser somente negro. Ser mulher sem ser somente mulher. Ser mulher negra sem ser somente mulher negra. Realizar a igualdade de direitos e tornar-se um ser humano pleno e prenhe de possibilidades e oportunidades para além da condição de raça e de gênero é o sentido final dessa luta. Eu achei esse trecho assim tão bonito que eu queria, eu quis ler para vocês porque eu achei muito bonito. E é isso aí. Maravilha. Obrigado, Fernanda. Letícia, tu queria comentar alguma coisa? Sim, só comentar ali quando a Camila falou que ela, quando ela pensa, né, nessa mudança do termo de escrava para empregada doméstica ali, eu me lembrei, enquanto eu li essa parte, né, relativa ao trabalho, enfim, as empregadas domésticas, de uma matéria que saiu no G1, se eu não me engano, foi esse ano, ainda não faz muito tempo,
de uma escravocrata, né, que foi condenada porque ela mantinha uma mulher em trabalho doméstico análogo à escravidão durante 35 anos na Bahia. Então, era uma mulher já de idade, negra, que ficou desde os anos 80 trabalhando nessa situação análoga à escravidão para essa mulher, né, para essa escravocrata na Bahia. Então, a gente pensa que isso ainda acontece, sabe? Nesses termos, assim, mais escrachados. Certo. Enquanto você se... A Fernanda quer falar mais alguma coisa? Não, não. Não? Gente, então tá, estão abertas as inscrições para comentários. Enquanto vocês pensam aí no que vocês querem falar, eu queria contar 2 anedotas. Uma delas é na Feira do Livro do ano passado, acho que foi na Feira do Livro do ano passado, eu fui assistir uma mesa com a Ana Maria Gonçalves. Vocês sabem quem é a Ana Maria Gonçalves? Escreveu... Sim, Defeito de cor, né? Um defeito de cor, exatamente. O livro está lá na 25ª edição, é um calhamaço, né? Aí ela estava falando sobre o livro, né? E sobre questões de raça no livro, né? E o livro vai, enfim, além de, entre outras coisas, né? Tem aquele prefácio, ela faz uma espécie de ficção historiográfica, né, para contar como ela chegou naqueles documentos para recontar, então, essa história dos malês, né? E aí, no final da palestra, eis que se levanta um senhor, obviamente ele era branco, eu estava com o Jefferson até nesse dia, e depois de 1h30 de palestra, não foi 1h15 de palestra da Ana Maria Gonçalves, a empáfia branca se põe na voz, né, do racista e diz o seguinte, que nem todo o processo, que o processo escravagista não foi bem assim, porque nem todos os negros queriam ser livres, porque afinal os familiares deles tinham terra e quando eles libertaram os escravos, eles quiseram ficar lá. Então o homem contou essa história. Ele teve a coragem, não, né? A falta de noção racista de depois de uma palestra da Ana Maria Gonçalves contar essa história para, né, ensinar ela que não era bem assim, né? Gente, não ouviu nada, exatamente. Daí a Ana Maria Gonçalves, maravilhosamente, disse para ele assim: meu senhor, eu não estudei. Peraí, que eu tenho que autorizar alguém a entrar aqui. Eu não estudei todo esse tempo para responder esse tipo de abobrinha, esse tipo de questão absurda. Mas eu vou responder por educação às demais pessoas que estão aqui. Mas, assim, foi uma loucura, gente. Foi uma, assim, a comoção que se criou enquanto esse homem falava. E, obviamente, que ele ouviu, sentou e não ficou satisfeito, né? Ele ficou lá sentado, ele ficou ouvindo e achando que ela não tinha entendido o que ele tinha falado. Então, né? O que eu quero dizer com isso? Que uma mulher negra, ainda que ela esteja num palco, ainda que ela tenha um livro que está na 25ª edição, ainda que ela seja uma pesquisadora reconhecida, ainda que uma série de coisas, ainda assim vai haver racismo, vão haver racistas e essas coisas vão acontecer. Por que esse texto é importante, né? A gente já sabe por uma série de textos que a gente vem lendo que quando uma mulher negra retinta tiver, ou quando uma não, né? Quando todas as mulheres retintas, negras retintas, tiverem uma boa vida, uma vida digna,
aí sim vai ser a paz mundial. Podem vir os ETs, podem baixar, pode vir o Jesus Cristo na nave da Xuxa, o que for. Mas assim, né? A gente sabe que é por aí. Por isso que falar desses assuntos é falar, e a gente viu isso no texto da aula passada, né? Falar de sociedade é falar disso. Né? Não dá para falar de questões sociais do Brasil sem falar de raça e de gênero. Não dá, é impossível. Você perde muitos atravessamentos. E aí vai cair lá naquelas coisas que a Aline comentou pela pergunta da Cláudia na semana passada, né? Sobre, por exemplo, o marxismo, né? Que é um dos pontos cegos, né? Eu acho que do marxismo. Essa é uma anedota que eu queria contar. Não temos inscritos já, ainda não. A segunda vocês viram, é uma pergunta, na verdade, vocês viram os testes do que as blogueiras e Instagrammers negras estão fazendo por conta do algoritmo racista programado pelos racistas? E vocês viram isso? Blogueiras, youtubers não, instagramers pretas estão postando fotos de pessoas brancas e obviamente que esse conteúdo é mais entregue. Esse conteúdo vai para mais pessoas. Elas fazem o teste, postam lá uma selfie de uma selfie não, né? Uma fotografia de uma pessoa branca e recebem muito mais likes, né? Por quê? Porque as pessoas curtem mais, mas também porque o Instagram manda para mais pessoas. E teve o negócio do Facebook agora, né? Das propagandas e dos posts de esquerda, né? Que estão sendo menos também entregues. Enfim. Gênero, raça e tecnologias. Eu acho que várias coisas são muito interessantes da gente pensar sobre a questão da internet, da tecnologia e dos usos dessas ferramentas de informação, né? Essa questão do algoritmo, ela me chama muito a atenção, porque também serve para nos ensinar como que acontece, né, o reconhecimento, né, de uma imagem por uma inteligência artificial, né? Porque é isso que acontece. Não mostra para as pessoas porque entende que aquilo ali é uma imagem que reproduz uma pessoa negra, alguma temática, né, relacionada a algum aspecto que é colocado, então, pré-programado como não interessante, né, gente? A gente também tem que pensar nisso, assim. E, evidentemente, né, que o problema é que as estruturas que oferecem essas modelos, vamos dizer assim, é que são, né, racistas. Então, o algoritmo por si não é racista. Mas eu entendo as pessoas falarem assim, né? Agora, as pessoas que programam né, vão repetir o racismo que a gente reconhece em qualquer situação possível, né? E, por exemplo, uma coisa que não sei se vocês sabem como é que funciona, que os algoritmos os algoritmos reconhecem informações a partir de quadros, né, que seriam um sim e um não, né, um branco, um preto, um branco, um preto. E isso vale para qualquer reconhecimento de imagem, né? Então, uma imagem que daí se associa como não, que não deve ser compartilhada, deve chegar com difícil acesso, né? Quer dizer, as pessoas precisam procurar o perfil para poder ver as imagens, justamente porque daí essa marcação que daí está feita ali, que o algoritmo consegue reconhecer, vai estar nos espaços em que constrói um rosto branco. Por isso essa imagem chega mais facilmente do que um rosto de uma pessoa negra. Então, também acho que é importante a gente conhecer isso. Sem falar nas questões de linguagem, né? Que hashtag, as pessoas adoram upar hashtag que daí não deveria, a gente não deveria estar compartilhando. Enfim, são várias coisas, né? Para a gente debater, assim. Que acho que, inclusive, a gente fala muito da questão da esquerda, né? Acho que a esquerda desconhece muito essas ferramentas, né? Enquanto que a direita está usando muito bem, por isso que a direita
a ultradireita está marcando muito, né? Qual livro ali, o pessoal está perguntando, qual livro deveria ser obrigatório? Ah, o da O Defeito de Cor. Eu acho que esse texto, assim, ele me chama atenção em vários aspectos, assim, que eu já falei em vários episódios, em temporadas anteriores. Que, claro, né, a gente tem que pensar esse texto temporalmente, né, ele é um texto de 2002, um texto originalmente publicado em 2002 e tal. Eu não acredito que ele tenha alterações para essa publicação de 2019, pelo menos não há nenhuma observação sobre isso. Então, claro, muitas colocações aqui, a gente, né, já tem outros pensamentos acontecendo. A Sueli Carneiro talvez já tenha escrito a partir de outras perspectivas e tal, né? Agora, acho que um ponto que é bem importante que ela traz aqui em alguns momentos é a questão, né, de pensar políticas que efetivamente daí consigam minimizar. Acho que, né, falar em acabar com o racismo é um processo muito mais gigante e mais complexo e que, de fato, precisaria da participação efetiva de toda a população, né? Mas acho que ela traz, assim, 2 eixos bem importantes, que é a questão de falar de equidade em vez de igualdade, né? Que muitas pessoas gostam muito de falar em termos de igualdade, porque o feminismo prega a igualdade. Não dá para a gente falar em termos de igualdade, sendo que a gente entende que existem opressões históricas que geraram resultados históricos, né, e seculares, enfim, que não basta que a gente dê o mesmo direito, né? A gente precisa daquilo que falta também, né? Então, acho que essa é uma grande questão, e isso bate direto, né, nos debates das pessoas que são contra cotas, que são contra programas específicos de empresas que daí tentam chamar um público de pessoas negras para que dessas pessoas se tornem daí dirigentes, gerentes, né, de grandes empresas. E o outro aspecto também que me chama sempre atenção nisso, e ela reforça várias vezes, a gente já viu isso em outros textos, né? Que é o problema dessa homogeneização do que é ser mulher, né? E as gurias já comentaram esse aspecto, mas eu acho que ele é bem fundamental e ele volta sempre quando a gente debate a questão do feminismo, né? Quer dizer, se esse feminismo não. E a Natália falou isso, né? Quer dizer, se o feminismo não consegue ou não faz o suficiente para libertar essa mulher negra retinta, então ele não está fazendo aquilo que deve fazer, né? E uma citação que ela coloca, uma citação do texto, que ela coloca, acho que já quase no final, se o feminismo deve liberar as mulheres, deve defrontar virtualmente todas as formas de opressão, né? Então a gente volta para vários outros debates que a gente já teve, né, de entender que as opressões elas estão ali, né, muito mais num plano contíguo do que hierárquico, e que se a gente não entende que essas opressões estão lá fundadas com as invasões, com a formação dos Estados-nação e do próprio capitalismo, e isso né, resulta em tudo que a gente tem hoje. Quer dizer, o capitalismo é a opressão. Se a gente não lutar como feminista contra o capitalismo, a gente não está lutando de fato para acabar com essas fundações opressivas, né, que continuam se perpetuando. A Tassiana comentou ali que quer falar. Oi, eu queria fazer um comentário. A minha internet está muito ruim, eu não sei se vocês estão me escutando. Tá, então Estamos. beleza. Não, é só voltando a parte da sexualização das mulheres negras. Isso me faz lembrar muito de uma fala da Natália Neri no TED Talk, quando ela está falando do que é ser negra, né, de ser uma mulher negra e esperar pela mulata, via mulata que nunca chegou, né? Porque
de como essa sexualização dos corpos negros já foi tão incutida na cabeça dela, assim, que ela esperou sempre por chegar aquela mulher que teria né, que seria gostosona, que teria um corpo X e Y, para se legitimar no meio que ela vivia, e que ela não tem esse biotipo físico, né? Que ela é magra, enfim, e a mulata gostosona nunca chegou para ela. Enfim, aí era para fazer esse comentário de como é também para como é construir não tendo esse estereótipo social que foi designado, né, arbitrariamente. E o outro é que eu não sei se vocês viram o episódio do Nubank ontem, da cofundadora do Nubank no Roda Viva de ontem, e que eu estava lendo a coluna de terça do Anderson França hoje de manhã, e que ele estava falando dessa questão também enfim, só para trazer para pontuar isso aqui, dessa questão do feminismo e do feminismo negro, né, de como, enfim, só para trazer essa discussão para cá. Sim, a gente até já surgiu aqui no debate a questão do Roda Viva e de como o cão é bem articulado. Acho que uma questão, acho que foi a Camila que estava comentando, a Letícia que estava comentando a questão da literatura, né? Acho que quando a gente volta para pensar algumas estruturas, né, do nosso campo literário, assim, quer dizer, né, vejam bem, né, o que eu vou falar. Uma coisa é a gente entender a necessidade, né, de adjetivar a literatura para demarcar espaço, para demarcar necessidade, né, disso, enfim, de dar, né, voz a essa literatura que daí não era reconhecida. Outra coisa é a problematização que isso gera no momento em que daí a gente ainda mantém aqui uma literatura, né? A literatura, então, é a do homem branco, burguês de classe média, e as outras literaturas, né? Agora aqui no Rio Grande do Sul a gente está tendo os inícios assim da Feira do Livro, né, de Porto Alegre. E este ano o patrono é o Jefferson Tenório, né, que lançou recentemente O Avesso da Pele. E daí vocês talvez tenham ouvido falar que ele deu uma entrevista para o Pedro Bial, né, naquele Conversa com Bial, ele e o Paulo Scott e tal. E, enfim, falaram de várias questões relativas à literatura produzida por eles e tal. E uma das perguntas era assim, se, como homens negros, se eles tinham que tratar do racismo, né? O Jefferson disse que não tem como não tratar disso, porque, né, faz parte da vivência, da experiência dele, e ainda que, né, seja uma ficção, ele quer tratar disso, né? O Paulo Scott já foi por um outro caminho, assim, dizendo que literatura panfletária não interessa para ele, que se é esse caminho não, mas que não é isso que ele faz. Então, quer dizer, essa historinha que eu estou colocando aqui é muito mais para a gente ver como que daí também quando a gente presencia uma literatura que está ganhando espaço, daí ela vai ser questionada, né, pelo establishment branco, né, da literatura, que é, então quer dizer que porque, né, você é negro, você tem que escrever sobre isso. Ou por que não deve escrever sobre isso? Quer dizer, se eu escrever sobre racismo, se eu, né, jogar isso na cara dos brancos, isso vai ser panfletário e talvez isso não seja bom, né? Enquanto que a literatura branca ela não é questionada, né? Quer dizer, quem é que chama um escritor, uma escritora branca, para dizer, então você sempre escreve sobre brancos, como é que é isso na sua vida, né? Não tem esse questionamento. Agora, outra coisa é, ao mesmo tempo que daí a gente tá vendo, né? E acho que isso muito motivado acho que inclusive a escolha, né, do Jefferson Tenório também está motivada pelo movimento do Black Lives Matter, né? E acho que uma série de questões, né, que estão presentes agora. No entanto,
a gente ainda, né, vai conseguir observar uma separação. Foram chamados 2 autores negros, né, para conversar com o Bial. Não tem uma mulher ali, né, conversando, uma escritora negra falando sobre aquilo também. Então, a gente vê o reforço do que o texto fala, né, de que, quer dizer, o movimento negro, ele ainda talvez tenha uma ênfase mais forte, né, na presença de homens e a voz desses homens do que das mulheres, né? Então, todas as necessidades que a gente vê em torno disso, né, de presentificar a existência das mulheres negras, né, nas questões culturais, né, que é o nosso foco aqui, pensando na questão da literatura, ainda é, né, um movimento que precisa ser muito reforçado, porque ele ainda deixa a desejar. Temos 2 inscritas, a Cláudia e a Ana. A Roberta já saiu, tudo bem, Roberta? Tá. Estava vendo aqui os comentários. Pode falar, Ana. Quer falar? Pode falar. Você pediu primeiro. Então tá. Não, como quiser. Eu só queria, assim, salientar a importância também da gente instrumentalizar as pessoas negras, né, homens e mulheres. Percebe nas políticas públicas, pelo menos aqui do município de Caxias, é que tu cria as secretarias nos espaços, mas tu não instrumentaliza as pessoas. Quando elas vão para esses espaços onde elas precisam estar instrumentalizadas para trazer essa outra narrativa, elas acabam sendo desqualificadas no debate, que não existe uma instrumentalização, né? Às vezes existe uma militância, mas não existe todo um processo de construção narrativa e que acaba prejudicando, por vezes, o próprio movimento dentro das escolas, por exemplo, dentro de outras secretarias dentro de Caxias. Falo desse espaço aqui local, né, que é da onde eu venho. E que, então, já quero só estender isso para dizer o nosso compromisso, né, enquanto participantes desses grupos de estudo, de sair daqui e levar isso adiante, né, porque de nada adianta a gente só ficar aqui nesse nicho debatendo e não conversar e debater com as pessoas dos outros espaços sobre esses debates, porque é assim que a gente vai instrumentalizar essas pessoas, né? E ouvir os outros pontos de vista. Era só isso que eu queria colocar. Pode ir, Ana. Já é para falar, achei que vocês fossem comentar alguma coisa, né? Muito interessante o encontro de hoje, a fala da Natália também me lembrou um episódio que eu presenciei, que foi o lançamento de 2 slammers, a Mel Duarte, 2 slammers de São Paulo, aqui no Rio, né, a Mel Duarte e a Riane Leão, e foi lindo o evento delas, na Travessa, uma coisa pequena, assim, e aconteceu algo muito similar, né, a primeira pergunta foi feita por um homem branco na plateia, na pequena plateia, foi algo bem aconchegante, né. Eu fico impressionada, né, Natália, porque eles não, muito similar ao que você relatou aqui, porque não há um constrangimento, né, eles não têm nenhum constrangimento e não ouvem também, né, porque fazem essas perguntas que, claro, para nós, né, a gente faz parte de uma bolha também, né, tem sempre que lembrar isso, né, não há nenhum constrangimento. Então, essa primeira pergunta, ele já chegou questionando se elas só faziam esses poemas panfletários, ou se elas se preocupavam também com a qualidade literária, com a estética, né? Gente, foi horrível aquilo, né? Eu fiquei constrangida, né? Claro, elas argumentaram, se defenderam, acho que isso, né, o que a Aline falou, né, você tem que provar a qualidade, né, você é questionada duplamente, né, sobre aquilo que você faz, né, e como se tivesse que ser sempre panfletário, né. Então, assim, mas é muito constrangedor sempre um branco ainda fazendo essa pergunta, né, no caso ali um homem ainda, porque eram 2 mulheres, né. E outro momento, assim, também que eu me lembro para compartilhar foi quando eu era professora da UERJ, né, organizei um evento sobre a presença do negro na literatura, na história e na sociedade.
E era algo assim, da senzala à prisão, porque a gente levou, não sei se vocês vão lembrar, de um ator global que foi preso por engano, Vinícius Romão, ele fazia papel de escravo numa novela, ele foi preso por engano, ficou 15 dias preso, né? Então ele foi lá, deu depoimento, foi lindo o evento. Mas, novamente, eu era branca, a professora organizadora do evento, né? E eu não tinha, assim, um colega negro para poder convidar, né? Então, existe uma ausência de professores negros na universidade. E eu até tinha um colega negro substituto como eu, mas ele não quis se envolver no evento, porque dá trabalho organizar um evento também, né? Então, assim, eu não tive a parceria dele, né? Sei lá, assim, quais foram as razões dele. No final, ele foi até assistir o evento, tudo. Mas como é complicada isso, né? Essa ausência, e não sei, assim, quando é que a gente vai conseguir chegar a um pé de igualdade, né? E realmente Quando a gente muito... tiver bancas de seleção menos racistas, né? Ou que entendam que são racistas e que precisam colocar pessoas negras como professoras, né? E agora, com o desmonte da educação, a gente não vai ter tão cedo, né? Mas mesmo na graduação, né? Olha a nossa formatura, assim, se você for olhar os colegas negros na minha formatura, né? Não tinha. Então, já não se formam, né? E para chegar mais adiante, mais complicado, né? Eu sei que esse evento aí, só para encerrar, né, deu assim, deu uma baixaria no final, assim, porque aí foi uma única integrante, assim, que tava, uma única ouvinte que faz parte de um movimento negro muito radical da UERJ, né? Só depois que eu fui entender o que estava acontecendo, né? E aí ela acusou, porque eram brancos organizando o evento, era eu, meus alunos, né, e tal, que a gente deveria dar esse espaço para os negros, né? Mas se não tem um professor negro para organizar, então eu tenho que me calar, então eu não toco nessa questão, né? É muito complicado, né? Como é complicado. Mas é isso, então. É muito bom ler o texto de hoje e ouvir a apresentação das gurias. Muito bom. Essas questões são complexas mesmo, porque é preciso também que a gente faça alianças, né? É preciso que a gente se esforce e que a gente consiga ter esses grupos, esses diálogos e que esse trânsito, né, de pesquisadores, de professores, também seja uma busca nossa, né, constante, porque senão chega na hora de fazer o evento e aí a gente não sabe, não conhece. E isso também é um problema nosso, né, é uma responsabilidade nossa. Quando a gente estava organizando o Silpro, a gente passou também um pouco por algumas questões parecidas, assim, parecidas e não correlatas, digamos assim, né? Parecidas e correlatas. Das pessoas não entenderem o que a gente estava propondo também, né? Do tipo, vamos chamar pesquisadores da América Latina e pesquisadores pretos, né? Pesquisadores e pesquisadoras negros e negras. Aí um dos primeiros comentários foi assim: mas e o pessoal do inglês? Daí a gente ficou tipo: o que tem o pessoal do inglês? Pessoas negras e da América Latina são pesquisadoras. É que inglês é branco, Natália. Inglês é branco. Inglês é branco, linguística é branca. Eu chamar negro para falar de quê? Que coisa chata você também, né? E é isso que subjaz, né? É isso que essa fala da Aline é a fala que subjaz, né? Isso que é o mais estarrecedor, né? E essa fala agora, por hora, ela até não é uma fala minha, tá, gente? Vejam. Né? Tá gravado. Estou reproduzindo o pensamento das pessoas que não têm coragem de falar, mas é isso que elas pensam. Mas é isso. E mesmo a gente, quando foi pesquisar, né, para chamar pessoas menos óbvias, né, e pesquisadores latino-americanos, ou que não fossem
anglófonos, ou que não fossem das Américas, ou que não fossem ingleses, ou que não fossem franceses, né? Também tivemos dificuldade, porque isso né? A gente precisa fazer essas leituras, essas alianças, né? Nossas ementas, as minhas ementas de universidade sempre foram brancas. A gente está fazendo esses cursos aqui acho que faz 2 anos, né, Aline? Sim. O JEC. Acho que a gente começou em 2018, que a gente foi lá no seminário de crítica da PUC-RS com Para falar mal para falar mal, com aquele projeto, com o trabalho que era um projeto justamente para decolonizar a bibliografia, né? Então há uma necessidade mesmo da gente conhecer, né? Há uma necessidade da gente saber quem são esses pesquisadores, né? Procurar saber quem são esses pesquisadores, para na hora de organizar os eventos poder também fazer isso, né? E é complicado realmente, né? Porque tem essa escassez, mas também tem a nossa falta de conhecimento, né? São as duas coisas que se associam. É que acho que se a gente pensa em termos assim das últimas... Nosso racismo, né? Vamos dizer assim. Exatamente. Porque, tipo, as políticas públicas de educação dos últimos 20 anos, elas conseguiram minimizar algumas questões de classe, né? Então, tipo, pessoas mais pobres chegaram à universidade. Claro que, assim, evidentemente existe o problema, né, de, mas a gente também precisa transformar a educação básica, a educação fundamental. Sim, mas, e para mim, assim, fica muito fácil de entender porque esse investimento, vamos dizer assim, aconteceu no ensino superior. Você já tem uma pessoa formada e você vai dar uma formação extra para ela, né? Uhum. Então consegue colocar lá mesmo quem passou por escola pública, né? Com alguma dificuldade, mas consegue, né? Enquanto que o ensino básico, fundamental e médio, a gente tem toda uma transformação que dura ali o quê? Uns 12, 15 anos, né? Então, isso precisa acontecer, mas vai demorar mais e agora vai demorar mais ainda, né? Agora, a questão de cor, essas políticas não foram suficientes, né? O ProUni não foi suficiente, ainda que maravilhoso. Né? Tipo, ele não levou pessoas negras o suficiente para dentro da universidade. E aí eu fico imaginando, né, a reação da universidade, né, como essa instituição também branca e racista, que já não aceitou bem o pobre. Eu imagino como teria sido se um grande número de pessoas negras tivesse conseguido, né, aproveitar essa política quando ela estava efetivamente plena, né? O que comentaram ali? Ô, Cláudia, deixa eu só contar uma coisa, né? Sabe que eu tentei me envolver, assim, não vou nomear movimentos, né? Mas tentei me envolver nesses seminários educacionais de formadores, de articuladores, né, políticos e sociais há uns 2, 3 anos. E eu quis sair correndo. Porque eu não só quis sair correndo, como eu saí correndo. Eu sei, amiga, eu faço parte disso aí. Eu sei bem o que você está falando. Eu me lembro de uma vez que nós fizemos uma formação para tentar, assim, explicar para os professores de biblioteca a importância do livro da Natália e a importância da escrita da Natália, né? Para que se levasse para as escolas o livro de contos da Natália. Nossa, gente. Eu e o Marcelo saímos desgastados. E o livro entrou em talvez 2 escolas. Complicado. Por isso que precisamos eleger a esquerda, ainda que ela não esteja totalmente dominada, e depois entrar lá, fazer as formações. E depois ser exonerada logo em seguida, mas daí a gente vê o que faz, né? Mas né, gente? É verdade. Sabe que tem agora essa chapa do sindicato, que é uma continuidade, é uma chapa reformista, né? Não é uma chapa revolucionária, mas já está pensando em implementar dentro do próprio sindicato uma secretaria de diversidade, porque a gente já não sabe mais como tentar
ganhar espaço, a gente só vem perdendo espaço, né, a todo momento. Então, se a gente se afastar das instituições, me parece que pior vai ficar, né? Enquanto a gente precisa ainda ser o último respiro nesses lugares. Ainda que seja para ser esculachado, debochado, humilhado, mas enfim, já temos acostumado já. Essa frase é muito boa. A gente precisa ser o último respiro, ainda que seja para ser esculachado. Meu Deus. Eu achei a sensação. Inscritos. Gente, eu quero perguntar para vocês se vocês viram que a notícia do jogador de futebol Robinho, então que ele foi condenado, né, por estupro e tal na Itália, e que daí o Partido da Causa Operária lançou um texto em defesa, né, do Robinho, porque o pessoal entende que seria essa perseguição ao jogador é racismo, né? E que, enfim, eles defendem o abolicionismo penal e, como tal, não vão apoiar a situação, né, da condenação e tal. E me chama a atenção quando a gente daí pensa, né, a questão enfim, de visões, perspectivas, assim, que pensam apenas classe, né? Ou ainda que relacionam com a questão de cor, mas não entra gênero, né? Aqui o PCO daí entende o abolicionismo penal como uma necessidade de uma reparação, né, contra o racismo e tal. E ainda a questão de classe, né? Porque, enfim, eles, né, são o partido lá da causa operária e tal. Agora, a questão de gênero, ela não aparece, né? Quer dizer, o estupro ele talvez nem apareça se eu não me engano, o texto não fala nem em estupro, assim, né? É como se fosse uma grande falácia, aquilo que está tudo acontecendo em torno do Robinho, né? Mas eu acho que, assim, eu tô falando isso para a gente lembrar um aspecto do texto, né? Que ela vai falar das práticas genocidas, né? Que não são necessariamente só as mortes, né, ou os assassinatos propriamente ditos, né, mas outras políticas que acabam diminuindo, né, a permanência da vida negra, né? Então, o encarceramento, sim, é um deles, né? E acho que o outro ponto que daí me chama atenção nisso é a questão dessas doenças, né, que acabam não. E aí, tipo, isso para mim, assim, quando eu li os primeiros textos que falavam sobre isso, né, da falta de uma medicina preventiva ou de uma medicina que pense as pessoas negras, isso para mim foi muito chocante, né, de não me dar conta que sim, algumas doenças vão acometer mais as pessoas negras do que as pessoas brancas, e isso precisa ser uma política pública, né? Uma política de saúde que tem que ser considerada, né? Então, quer dizer, uma prática genocida não é só aquela, né, da polícia do Estado atirando nas pessoas negras, mas também não tratando as pessoas negras, né? Então, acho que isso foi uma coisa que ela traz aqui nesse texto, mas outros textos que a gente até já trabalhou também falavam disso, e isso, pensar esta outra realidade para mim foi, acho que, uma das questões que mais me chamou a atenção. E acho que a continuidade, né, também das práticas eugênicas, né, que ela menciona ali, que acho que são bem, bem importantes, né, da gente manter isso em mente, né, não só em relação às pessoas negras, mas acredito eu também as pessoas indígenas, né? Exatamente, Patrick. É bem por aí. E acho que as gurias comentaram, né, a questão de representação, né? Eu sempre acho muito interessante a gente pensar em termos de representação e representatividade, porque, assim como o lugar de fala, falar de representação e representatividade sempre está ali no lugar comum. As pessoas falam coisas de senso comum, elas não pensam sobre, e acho que, evidentemente, já tem um esvaziamento, né, dos conceitos. Mas acho que pensar sobre eles ainda nos fornece ferramentas para a gente entender, né, a necessidade, por exemplo, de uma representação, de uma representatividade positivada, né, seja do que for.
E aí a gente comentou coisas da literatura e tal, e sim, a literatura brasileira e mesmo a contemporânea, ela vai ter inúmeras cenas, né, em que a gente tem o reforço dessa beleza ideal, que é a beleza de uma mulher branca, né? São diversos os livros que eu li, né, em toda a minha vida, que a gente vai ter essa criação, construção, né, de um imaginário da mulher branca como a referência de beleza. Então, pensar isso, identificar isso e levar isso para o debate, né, dessa produção literária, é identificar que isso é uma estrutura racista, né? E é isso que a gente precisa expor quando a gente faz uma crítica. Eu não consigo, né? Já comentei com vocês aqui. Eu não consigo escrever uma crítica também que só pense as questões estéticas. Porque as questões estéticas, elas estão entrelaçadas com as questões sociais, com as questões éticas, que estão ali naquele texto, né? Então, um autor, uma autora colocar nesses termos é uma estrutura racista que está sendo colocada em efeito, né? E eu gosto sempre de falar em novela, né? As gurias já tinham até comentado A Fazenda, né? Então, que é um programa de um reality show. Eu acho que a novela brasileira ela se transformou muito, né? Nos últimos 20 anos, se não mais, né? Pensando as novelas dos anos 70 e 80. Mas nos últimos 20 anos, acho que ela se transformou muito, né? E todas essas questões que a gente vem debatendo aqui, né? De que pensar a representação, de pensar a representatividade, elas estão sendo cada vez mais colocadas em xeque, né? E a gente vê que colocar lá uma personagem como, interpretada pela... Não vou lembrar o nome dela. Mas, enfim, a Jade. Todo mundo sabe quem é a Jade, né? A Jade. A Giovanna Antonelli, colocar a Giovanna Antonelli como uma mulher bronzeada baiana, né? Que, assim, na descrição da personagem era para ser uma personagem negra, né? E que ao longo da novela ela foi sendo embranquecida, né? Ela começa com um bronzeamento artificial à la Trump, não tão laranja, mas artificial, e aí ela vem embranquecendo, né? Quando ela já vai até para a cidade. Então também tem esses problemas, eles ainda acontecem, né? Mas a gente vê uma necessidade dessas produções de contemplarem, talvez até mesmo numericamente, acho que existe até umas regras sobre isso, né? Da presença de personagens negras, né? Aí, por outro lado, o pessoal que daí debate as questões em termos teóricos, né, de representação e representatividade, vai falar que não basta apenas a representação, né? Não basta colocar uma pessoa negra, não basta colocar uma mulher branca, negra, indígena, ou ainda uma personagem LGBT numa história, né, numa ficção. Essa representação ela tem que ser representativa. Essas personagens elas precisam ter um arco seu, elas precisam demonstrar uma existência para além de uma função, talvez secundária, porque elas não ocupam, né, na maioria dos casos, não vão ocupar o papel de protagonista, né? Então, E Aline, exatamente, Scarlett Johansson faz qualquer personagem. Aline, desculpa enfim, te cortar, mas em relação às novelas, eu estava comentando em relação a Jade, eu fiquei pensando muito teve uma novela que foi, acho que foi a Thaís Araújo, né, o nome da novela A Cor do Pecado, né, enfim, pensar numa novela que tem esse nome, A Cor do Pecado, né, e é interpretada por uma mulher negra que tem traços finos, né, que é uma mulher negra mais aceitável, né, e ela tem todas as características de uma mulher e de uma mulher negra aceitável, né? Não só fisicamente, mas como também, enfim, se passa a história, né? O papel dela, como é que funciona as coisas, né? Então, eu acho que quando fala de representatividade é isso, né? Não é só colocar as pessoas negras, mas a gente sair também disso, né? De como é que o negro ele pode ser aceitável, né, na sociedade. Como é que a gente entende isso? Então, enfim, acho que eu fiquei pensando referente à tua fala agora.
Ah, com certeza. E lembrem do texto da semana passada, né? Que tinha um texto que falava assim, né? O negro fora de lugar. E é essa questão, né? Quer dizer, é quando o negro ocupa esse lugar que normalmente é ocupado pela branquitude, né? E daí ele chama muito atenção. Por isso eu falei lá no final do encontro passado, né? Da questão da ficção científica e tal, que eu acho muito, né, relevante da gente pensar sobre. Enfim, a gente tem várias situações, né? Vários casos, né, disso. A própria Thaís Araújo, né, nessa novela que acabou saindo do ar, vamos dizer assim, por causa da pandemia, em que ela começa, né, com uma mulher negra de sucesso, advogada, que chegou no ápice da sua carreira, e daí ela perde tudo, completamente tudo, e daí, tipo, ela tem 20 anos de carreira, de trajetória, e de repente ela não tem mais casa, ela não tem mais dinheiro, e ela acaba voltando para esse namorado branco lá do início da trajetória dela, que tinha, inclusive, né, sido, acho que, talvez um namoradinho da adolescência, alguma coisa assim. Eles ficaram grávidos e, né, a história toda é sobre essa criança que ela entregou para adoção. Mas é como, né, também a forma de como que as narrativas pensam os arcos, né, de pessoas negras, de personagens negras, né? Ou tem que acontecer uma queda muito grande para daí subir. Na maioria das vezes não acontece, né? Porque essas personagens são secundarizadas. E o grande questionamento e o questionamento que sempre fica é por que as personagens negras elas nunca ocupam esses papéis de protagonista e por que a população ou um grupo de pessoas costuma questionar a presença dessas personagens quando elas são negras ou quando elas são mulheres, enfim, de uma impossibilidade ficcional, né? Sendo que a ficção é onde tudo é possível, né? Então acho que esse é um questionamento que fica, né? Por que não podem essas pessoas ocupar estes lugares, né? Acho que. Não sei se mais alguém quer comentar alguma coisa. Ah, sim, teve a Helena Thaís Araújo, é verdade. Ok, Mônica. Bom fim de. O que tem a live action da Pequena Sereia? Eu não tô sabendo disso. Tô por fora. Escalaram uma atriz negra, né, pra fazer a porque a Pequena Sereia é ruiva, vocês estão destruindo a minha infância. Tipo, nossa, que polêmica isso. Socorro. Que não poderiam mudar os fatos, sério? Falaram isso. É que sereia existe, né, gente? O que é o pessoal está debatendo da série que vão fazer do Senhor dos Anéis, que não pode ter elfo negro, porque não existia elfo negro. E, gente, elfo nem existe, e eu adoro o Senhor dos Anéis. É verdade, que nem Papai Noel, que horror. Claro que existe, a Aline tá ridícula. Eu acredito nos duendes, né? Nos duendes eu acredito. Ai, duendes. Meu Deus. Penteria. Enfim. Nossa, não tô acreditando, mas, né, olha só, né, o racismo, ele se manifesta onde a gente nos espera. Onde a gente mais espera também, se manifesta em tudo que é lugar. Sim, que loucura. Porque, né, ele é uma das pernas do cão que é muito bem articulado. Não, esse cão aí, a gente sabe que ele é mais ou menos uma centopeia já, né? Se é as pernas que se articulam. Ai, ai. A Natália comentou que a gente tem que articular o nosso cão. Eu não tinha contemplado a possibilidade de existir um outro cão que a gente pudesse chamar de nosso para articular, mas... eu acho que um cão muito bem articulado... Deixa eu ver se está aqui na minha mão. Não está aqui na minha mão. Acho que aquele livro que saiu em português no ano passado. Adorei Luísa Lobo Guará. Nossa, perdi aqui. Eu sou mais... como é que é o nome?
Ai, peraí. A caipora. Nossa, como pode ser a Caipora. caipora que não é cão? Caipora. Caipora. Tu gosta da caipora porque ela fuma, né, amiga? Eu Adoro, sei. perfeita, maravilhosa. Mas enfim, o livro que eu ia falar pra vocês é o Vira lá, Resumo do caramelo. 99%. Que ele tem algumas coisas, né, umas ressalvas, assim, né? Que eu tenho algumas ressalvas em relação a ele, mas eu acho que aquele ali é um cão muito bem articulado, assim. Que eu sei que é difícil, né, de lidar com ele, porque acho que ele traz muitas coisas que a gente não tá ainda pronto, e eu falo por mim também, não tá pronta para abrir mão e entender a necessidade, né? Mas eu acho que são propostas, assim, né, de um feminismo que de fato vai contemplar, ou vai tentar contemplar 99% da população, né? E não só mulheres brancas, burguesas de classe média, enfim. A Clara quer fazer um comentário. Gente, eu perdi se tem mais gente inscrita, nós já estamos aí quase nas 5 horas. Falem de novo, mas a Clara eu vi, peguei ali. Oi, gente, boa tarde. Boa tarde. É bem rapidinho. É que eu tava pensando, né? Eita, eu tô bem gaga, desculpa. Rolaram vários comentários interessantes, eu fui me embananando, mas essas discussões que a gente tem feito no grupo são muito interessantes não só para quem ensina ou estuda literatura, mas também para quem faz literatura, né? Seja porque escreve ou porque traduz. E essa questão da tradução tá pegando muito para mim, assim, ultimamente. Eu tenho pensado muito em como no curso de tradução a gente não conversa muito sobre especificidades de textos de autores negros ou sobre tradutores negros, a gente não fala sobre isso. E eu comecei a pensar nisso, acho que esse ano, porque eu comecei a ver alguns eventos de tradutoras negras falando sobre o assunto, e também por causa do grupo, né? A partir do grupo eu comecei a pensar mais nisso. Então, eu acho que esse é um campo também, assim, das letras que a gente tem que trazer mais para esses debates de raça e de gênero, porque a gente acaba não debatendo muito isso. E geralmente os teóricos que a gente usa são homens brancos, europeus ou estadunidenses. E querendo ou não, a tradução está totalmente ligada à literatura, né? Que a gente consome, boa parte da literatura é traduzida. Então, é importante trazer esses debates para os estudos de tradução também. Era só um comentário rapidinho mesmo. Ah, com certeza. Total. Eu cheguei a dar... Não, fala, Natália. Não, tenho participado de algumas. Ai, tem que estar abrindo uma merda aqui no meu computador e daí vocês somem. Eu tenho participado de algumas coisas, de alguns eventos, bancas e coisas acadêmicas de tradução. E esse é um assunto que está começando a ser mais pautado, assim, mais amplamente, né? Mas tu deve ter visto o Almanaque Chuzilhar, né? Claro, da Cidinha com as gurias, né? Tradutoras. Oi, não, eu não fiquei sabendo. Tem um episódio do Almanaque Chuzilhar, que é um programa que a Cidinha estava fazendo toda segunda-feira, tá no canal dos Jornalistas Livres, no YouTube. São episódios bem longos, de 3 horas, e tem um específico que ela chamou só tradutoras negras, assim, para conversar sobre processos e tal. Daí elas comentam algumas coisas e outras questões que atravessam, né, gênero, questões de transexualidade, né, enfim. Tem uma outra tradutora que chama Febres, que é uma mulher negra trans que mora na Bahia. Putz, não vou lembrar o nome dela, mas depois eu posso te falar. Se tu quiser, me manda um e-mail para me lembrar que eu te mando isso. Tá. Da Febres, ela tem uma tese bem interessante sobre isso, justamente, assim, ela trabalha com traduzir o Atlântico Negro, não lembro em português, enfim, mas tem se pautado isso e realmente é algo que, porque assim, os meandros do mercado editorial já são, né, articulados com o cão, assim, num nível hard, né? Eu E tive para vários tradução isso estudantes... se potencializa. Vários estudantes negros lá em Pelotas, que eram do curso de tradução lá, porque lá tem um curso de tradução junto com o curso de
revisão e tal. E daí tive vários estudantes lá, negros, né? Mas é a questão de como essas pessoas chegam no mercado, né, gente? Também tem isso, né? Às vezes eu vejo no Twitter o pessoal procurando assim, quero um tradutor, uma tradutora, né, que seja pessoa negra e tal, seja, enfim. Que acho isso uma questão importante, né? E a outra coisa é a própria questão da tradução racista, né? Vou chamar a Luísa aqui agora para um episódio de tradução, que é o do livro Planeta dos Macacos, da Aleph, em que o tradutor fez uma escolha que para mim foi muito curiosa, né? O texto, enfim, já é uma tradução do francês para o inglês, né? E daí a tradução dela, da pessoa, é do inglês. Não, a Luísa está comentando e eu tô lendo. E daí o trecho que a pessoa traduziu, que para mim ficou muito curioso, é tipo old pedant, né? Que seria sei lá, um velho pedante, formal e tal, não sei o quê. O tradutor aqui no Brasil optou por bugre. Aí a gente vai ler o que é bugre, né, no dicionário, né? E daí, enfim, todas vamos dizer assim, os significados são pejorativos, né? Associados a diversos grupos de indígenas brasileiros, então agressivos e sodomitas. Pessoa rude, pouco civilizada, pessoa desconfiada e arredia. E daí a gente pensa, né, de onde saiu essa escolha, né, de tradução? Porque eu não consigo ver nenhuma associação, né? E justamente uma escolha por uma palavra racista e a personagem para qual essa palavra está sendo usada é justamente uma das personagens que é um dos macacos, né? É um orangotango. E para mim, claramente, né, Planeta dos Macacos é sobre racismo, né? Então, acho que a escolha, ela significa, assim, ela não está ali à toa, né? Que loucura. Acho que é isso, né, gente? Acho que Semana é que isso, vem né, temos gente? o nosso último encontro com texto, né? Com debate de texto. Então, efetivamente, o grupo termina o seu último debate na semana que vem. E daí, dia 4, a gente volta com os apocalipses. Que nem sei se vamos sobreviver até lá, né? Não sei. A gente vai dar as orientações na próxima aula do Apocalipse, ali? Acho que sim. Tá. Então tá, gente. Boa Então é isso. semana. Boa semana. Fiquem com Deus. A louca. Amém. Obrigada. Amém. Fiquem bem. Fiquem com diabo, cão, com quem vocês quiserem. Beijo. Tchau, Elvio. Beijo, tchau. Tchau, gurias. Obrigada. Tchau.